Bom, então é um grande prazer receber todos vocês para o nosso seminário Como Não Compreender Lacan. Todo mundo já sabe que é um nome jocoso, um nome irônico, né? Mas na verdade uma tentativa de compreender Lacan. Eu me preparo, eu leio textos de Lacan, eu leio o texto do livro 20, né, do Encore. Mas o que eu faço, às vezes, eu deito, fico uma hora deitado e pensando como é que essa coisa vai se organizar na minha mente. Às vezes outros autores também eu leio, né, para essa coisa, para que eu não venha apenas repetir o que está escrito. Não acho que não é por aí, tá certo? A gente precisa... Então, hoje o nosso seminário vai ter o título Aletheia faz semblant no significante. Aletheia, o semblant e Lacan. Aletheia é a verdade em grego, nós vamos voltar a esse tema. O semblant e Lacan. Lacan fala no livro 18 do seminário. No livro 18 do seminário ele fala d'un discours que ne serait pas du semblant, de um discurso que não fosse o semblante. E Lacan logo tira o corpo fora. Ele vira e diz, e Lacan reage tirando o corpo fora, escrevendo do quadro negro. D'un discours qui ne serait pas de semblant, ce n'est pas de mien qu'il s'agit. Não se trata do meu discurso, porque o meu discurso é semblante, diz Lacan. Ele sai fora logo do título, né, do seminário, d'un discours qui ne serait pas de semblant. Ele diz, não, mas não se trata do meu discurso. O meu discurso... Ele deu a entender, o meu discurso é semblante. E vamos, então, avançar, né? Não é do discurso dele que se trata, eu traduzi. Ce n'est pas du mien qu'il s'agit. Não é do meu discurso que se trata. Ele saiu fora. Então, o discurso de Lacan, na visão dele, faz semblante. Semblant seria o mundo sensitivo de Platão? Porque Platão divide o mundo no sensível e no ideativo, no mundo da ideia, né? Então seria o mundo sensitivo de Platão ou o mundo eidético, o mundo da ideia, né? Porque Platão diz que o mundo sensitivo ele tem movimentos, ele tem mutações, transformações. Agora, a ideia dos objetos que estão no mundo, ela é estável, né? Então, um cachorro, o cachorro concreto, sensitivo, ele se movimenta, ele muda, ele pode mudar, etc. Mas a ideia do cachorro, que eles chamam do mundo das ideias, o mundo eidético, não tem mudanças, tem total estabilidade. Então eu perguntei, será que o semblant está ligado ao mundo eidético ou ao mundo sensitivo? O discurso e a realidade. Lacan valoriza muito o discurso, né? Nós valorizamos bastante o discurso, porque o discurso é o espaço onde o analisando e o analista se movimentam, interagem, né? Não há nenhuma realidade pré-discursiva, diz Lacan. Não há nenhuma realidade antes do discurso sobre aquela realidade, sobre a coisa. Então ele até diz, mas a coisa, se estou falando com vocês, isso é Lacan, eu me encontro aqui presente. Estou falando, eu me encontro presente. Mas a coisa de que eu falo com vocês não está presente.
Ele pode estar falando sobre o filósofo Empédocles. Não está presente. Então, ele diz, realidade quase impossível, então, falar de Empédocles. Linguageiramente é uma realidade impossível. E aí ele lança a seguinte ideia. Então eu falo não da chose. Então quando ele fala de Empédocles, não ele, porque ele está presente, Empédocles não está presente, ele diz, eu falo não da chose, eu falo não da coisa, em português, mas da a chose. Ele colocou um A antes da palavra chose para representar o objeto, vamos dizer, negativo, o objeto que não tem existencialidade realmente concreta. Mas nós não podemos querer que os objetos tenham uma realidade absoluta. A realidade é relativa. Por isso que eu coloquei aquele termo grego, aletheia. Aletheia em grego, que quer dizer verdade para os gregos. Mas é uma palavra extremamente democrática, porque a palavra aletheia significa desencobrimento, desvelamento. Olha o sentido. O grego tem uma capacidade de ter palavras que carregam uma grande carga filosófica. Então veja, aletheia significa desencobrimento de alguma coisa, desvelamento de alguma coisa. E aletheia é na verdade o contrário de lete. Lete quer dizer o rio da morte, lete, do esquecimento. Lete. E aletheia, que é o contrário do esquecimento, o contrário da morte, e na verdade sim, e representa a verdade, né? O Lete é o rio da religião grega em que todo mundo passava. Aqueles que tinham direito de ir para os campos elíseos, que era o paraíso da religião grega, eles não eram afetados pelo rio Lete. Eles iam direto para os campos elíseos. Aqueles que não mereciam os campos elíseos, ele entrava num processo de lete, de esquecimento total. Não tinha mais lembrança e não seriam beneficiários dos campos elíseos. Então veja, a aletheia é o contrário de lete, o esquecimento. Na verdade, a verdade é o desesquecimento. Desesquecimento. É o contrário de esquecimento. É o contrário de morte. Então a verdade é vida. Então tem toda uma conotação filosófica fantástica. O termo aletheia, que Heidegger, na obra Ser e Tempo, que eu tenho falado muito dela, é um livro dele que eu adoro, Heidegger coloca, ele tem grandes textos, ele tem muitos escritos sobre a aletheia, a verdade, né? Agora, a palavra verdade já é uma palavra autoritária, porque vem do latim. Essa palavra é originária do latim, é originário da palavra vero, que quer dizer aquilo que tem merecimento. E verdade sempre, no latim mais recente, claro, foi usada como uma palavra jurídica. E a pessoa, quando vai à corte, eles pedem falar a verdade, só a verdade, toda a verdade, não mais do que a verdade. Então, a palavra verdade não cabe na psicanálise. Ela tem um autoritarismo muito grande. Se um analisando me contou a verdade ou se ele mentiu, não interessa. Me interessa a cadeia de significantes que o discurso dele coloca para mim, ok? Isso é que me interessa. Se ele mentiu ou não mentiu,
Isso não interessa, porque na verdade a representação do que ele fala, dos objetos que são colocados e a cadeia de significantes que vem a mim que interessa, né? Então eu falo, diz Lacan, não da chose, mas da chose. O A pode, o A pode ser o objeto A ou a negativa, tá? A chose. O objeto pequeno A ou a negativa. Chose e a chose, né? Chose é a coisa concreta, que está aqui. E a chose, a coisa abstrata, que não está presente enquanto o meu discurso está sendo levado avante. A chose e a linguagem. Vamos agora a esse capítulo. A chose é a coisa abstrata, tá certo? A coisa discursiva perde a sua coisidade. Quando ela é discursiva, ela perde a sua coisidade. Isso é um neologismo que eu criei, coisidade. No discurso, ela perde a sua coisidade no discurso e se transforma em a chose, que é a coisa abstrata, né? É o Empédocles, que Lacan falava sobre ele, mas ele não estava presente, né? Mas Lacan era a chose quando ele falava. Quando Lacan fala que não há realidade pré-discursiva, nós estamos insistindo nisso, não há realidade pré-discursiva, a realidade ela é sempre definida pelo discurso, pela estrutura de significantes que o discurso produz, então não há realidade pré-discursiva, afirma só que há depois da fundação da chose, a casa, a mulher, a homem. Eu estou utilizando a estrutura neologística que ele utilizou com a palavra chose e coloquei na língua portuguesa o A atrás desses nomes, né? Isso é realmente a estrutura, é o conceito de a chose. Portanto, vai particularizar o discurso analítico em razão do estatuto do inconsciente como um saber não sabido. Nós sabemos que o inconsciente é um saber não sabido. É um saber não sabido pelo analisando, é um saber não sabido pelo analista, mas que na transferência do analisando para o analista, eu vou citar aqui a relação da transferência com o pensamento de Søren Kierkegaard, muito interessante, não agora, mas mais na frente dessa conferência. Isso. O significante e o semblante. Ok? Na psicanálise não se faz escuta do falatório. Habladuria. Aqui botou duria, mas eu acho que é duria. Habladuria. Falatório. Isto é do mundo, falatório do mundo. Isso é um conceito de Martin Heidegger, na obra Ser e Tempo, né? Ele fala na estrutura do Dasein, que é o único ente que sabe perguntar sobre si mesmo, o Dasein, né? É o ente que pergunta, que se questiona, que procura estudar a anatomia ontológica, a sua anatomia ontológica, procura estudar o seu ser, né? Então, Heidegger. E ele diz que o Dasein, o ser aí, ou ser no mundo, ou der Sein in der Welt, o ser no mundo, o ser aí. A tradução de Dasein se usa ser aí, ser no mundo também se usa, e se usa presença em português. O Dasein traduzido como presença. Assim como na língua francesa, às vezes eles traduzem como
présence, com presença também, né? Então vejam vocês, então nós temos então a facticidade, o ser lançado no mundo, são 3 departamentos do Dasein heideggeriano. A facticidade, o ser lançado para a morte. Temos a existencialidade, é aquilo que se constrói ao longo de toda uma trajetória, né? A existencialidade. E terceiro, nós temos a decadência, né? Onde nós temos o ser autêntico, o ser inautêntico. O ser inautêntico é esse da habladoria, do falatório do mundo. O analista diz que não escuta o falatório, mas Lacan, o falatório do mundo, mas Lacan, quando ele recebia alguém que falava uma bobagem qualquer, aquilo virava um significante e Lacan interpretava. Ou Lacan interpretava, ou ele cortava a sessão, tá certo? Então, o analista deve ter a capacidade de realmente receber o falatório heideggeriano do mundo, né? Que é a habladoria, que são as falas vulgares, né? Que às vezes há analisandos que repetem as mesmas coisas o tempo todo, né? E o analista precisa de ter poieses, né? Poieses para se sentir inspirado e fazer uma interpretação que vai interpelar o sujeito, né? Então vejam vocês, qualquer coisa que chega à escuta, eu estou falando da escuta analítica, qualquer coisa que chega à escuta, transmuta-se na criação de Ferdinand de Saussure. Qualquer coisa que chega vira o quê? A cadeia de significantes. Essa coisa maravilhosa que Lacan trouxe para a psicanálise a partir dos estudos de Ferdinand de Saussure, né? Que escreveu a Linguística Geral, uma obra que ele deixou, que seus alunos organizaram e editaram esta obra, né? Na revolução lacaniana dos significantes, né, vale a ideia de que ao significante daremos uma leitura diferente do que ele significa. Nós nunca o analista nunca lê o significante como ele significa no falatório do mundo, como ele significa na linguagem, na sua cotidianidade. Uma analisanda minha me disse, eu sonhei que eu tinha uma evacuação de material metálico, uma evacuação de metais. Eu disse, esse significante diz que você resolveu o seu problema fundamental. Ela disse, de acordo, eu estou de acordo com a sua interpretação. Então nós sempre interpretamos ele de uma maneira diferente do que ele significa. O que ele significa é no falatório do mundo. Agora o significante nas mãos do analista, no pensamento, na reflexão, na poiese do analista, é exatamente isso. Ele vai criar um sentido adequado àquilo que ele está escutando. Então o significante, na verdade, é um semblant. A palavra semblant, que é semblante, ela tem uma relação com eu diria, com o fenômeno, muito pouco. Em Kant nós temos o quê? O fenômeno, aquilo que é visível, aquilo que pode ser compreendido. E temos o númeno, aquilo que não pode ser compreendido. Então o semblant tem mais relação, do ponto de vista kantiano, com o númeno do que com o fenômeno. O fenômeno é fácil de ser compreendido, né? O fenômeno é fácil de ser compreendido, principalmente se for nas ciências físicas. Nas ciências físicas, como é a astrologia, a astronomia, a medicina e outras áreas de estudos. As ciências filosóficas, a filosofia, a psicanálise,
outras formas que trabalham com pensamento puro são mais difíceis de serem compreendidas, mas é essa a nossa área, a psicanálise. O analista escravo do semblant. Então o analista trabalha com o semblant. O semblant nós chegamos a pensar até que seja o significante, que ocupa uma posição que faz ato. O semblant ocupa uma posição que faz ato e que interpela diretamente o psicanalista. Faz o psicanalista perceber que algo foi enviado para ele e ele é interpelado e ele produzirá uma interpretação. Ok? A interpretação não, agora é uma ideia nova, eu não sei até que ponto isso tem circulado na psicanálise, nos nossos seminários. A interpretação não atua sobre a estrutura patogênica. Eu interpreto, vocês interpretam para o analisando. Há uma estrutura patogênica. Então a interpretação, ela não atua na estrutura patogênica, explicando-a, e sim modifica o lugar simbólico do sujeito no aparelho psíquico. Tá claro? Eu nunca disse essa frase. Isso é lacaniano. Quer dizer que a interpretação não modifica a estrutura patogênica, mas ela modifica a posição simbólica do sujeito. Eu perguntei a minha analisanda, a questão que você teve com seu pai na infância lhe incomoda? Ela disse, não, não mais me incomoda. Eu chorava quando eu falava do assunto, mas nesse instante acabou. De agora em diante esse assunto não me incomoda. Então, na verdade, o semblant, o fazato, interpela o analista e a interpretação não age sobre a estrutura, mas age sobre a posição simbólica do sujeito no aparelho psíquico, né? O que muda seu dinamismo e destino, né? Então eu sinto muito feliz em colocar essa questão da interpretação, que ela não age na estrutura patogênica, mas age da maneira que eu falei, no sujeito. D'un discours, ce n'est pas du mien qu'il s'agit. D'un discours que ne serait pas de semblant. Completando. De um discurso que não fosse o semblante. Aí Lacan diz, não, não é o meu. Não se trata do meu. Ce n'est pas du mien qu'il s'agit. Não se trata do meu discurso, porque o meu discurso tem semblante, ele é semblante. Lacan era razoável, né? Quando asseverava que o discurso que não era semblante não era o dele. Ele não é o meu. E é o nome de um seminário, d'un discours que ne serait pas de semblant. Não é o meu discurso. Hannah Arendt, aluna de Heidegger, uma filósofa maravilhosa, que tem uma obra colossal, que ela escreveu a maior parte dessa obra nos Estados Unidos, que ela teve se asilar nos Estados Unidos por causa do nazismo, ela era judia, né? Hannah Arendt. A obra mais linda dela é a última, The Life of the Spirit, A Vida do Espírito. Maravilhosa, algo fantástico, né? Hannah Arendt fez um doutorado sobre o amor em Santo Agostinho. Foi a tese de doutorado dela, orientada, eu acho que por Heidegger e outro professor de filosofia na Alemanha, né? Hannah Arendt colocava o pensamento no mundo do intelecto. Então nós temos dois níveis em Hannah Arendt. O mundo do intelecto, que é o mais rotineiro. O mundo do intelecto é rotina. E ela falava na razão suficiente, que era um pensamento mais elevado, fora do mundo rotineiro,
fora do falatório do mundo. Mas nós podemos ter o intelecto no mundo rotineiro. Agora, a razão suficiente é mais elevada, né? Ela separava essas duas coisas. E nós, na vida, na nossa existência, e como analistas, nós trabalhamos com o intelecto e trabalhamos com a razão suficiente. Lacan enfrentou Hannah Arendt aceitando como Saint-Blanc as maiores vulgaridades de seus analisandos. Ela falava em razão suficiente, algo superior, ela falava em intelecto, e ele aceitava as coisas simples que o analisando levava para a sessão com ele, fazendo a interpretação, fazendo de algo vulgar, algo maravilhoso para o analisando do ponto de vista da interpelação interpretativa ao sujeito dele. O Saint-Blanc transcende o discurso. O discurso se estrutura como um demi-dit. Pode botar a tradução? Demi-dit é semidito. A verdade, ou a aletheia, eu adoro a palavra aletheia. A aletheia, mesmo a aletheia, ela é dita pela metade. A verdade psicanalítica é dita pela metade. Então o discurso se estrutura como um semidito. O dito total é uma impossibilidade. Como eu coloquei na minha ironia jurídica sobre a testemunha que depõe num tribunal. Eu já falei ironicamente, né? A verdade, toda a verdade. Não é possível. O próprio Kant, quando ele cria a teoria do fenômeno que nós acessamos, e o número é aquilo que fica por trás, um real inarredável, né? O próprio Kant, ele nos mostra realmente que a verdade não é possível, a verdade total. Então, Lacan falava muito que a verdade ela é semidita, ela é dita pela metade, né? É assim que eu, analisando em uso do significante único, ou sem sentido, um significante qualquer, um ou dois ou três, sem sentido, interpelo o analista como uma esfinge, o analisando. Como a esfinge que estava lá pronta, que estava interpelando Édipo, né, perguntando ele as coisas, né? Então, voltando, a esfinge interpela o analista como uma esfinge, cria um elenco de saberes em forma de interpretação, o que cura o sujeito, né? O sujeito é que recebe as interpretações e ele vai utilizá-las e não a estrutura patogênica, como eu falei anteriormente. A egoidade radical de Kierkegaard. Søren Kierkegaard, um filósofo bastante interessante, que escreveu a filosofia segundo a ironia de Sócrates, né? Foi a obra doutoral dele, e muitas obras ele escreveu, inclusive com pseudônimos, né? A maior parte delas, e ele tinha um desespero por ter um eu, né? Ele era desesperado com a ideia do eu. No livro Desespero Humano, porque ele tem um livro, O Conselho de Angústia, e outro livro, O Desespero Humano. São temas mais ou menos, são temas parecidos. Fala sobre a angústia, né? No Desespero Humano, Kierkegaard fala que o desespero é a doença do espírito. É a doença mortal. A doença mortal, o desespero, que apresenta três formas. Três formas desse desespero. O desespero inconsciente de ter um eu. O desespero em que o sujeito não tem consciência de que tem um eu, né? É inconsciente na questão de ter um eu. Ele coloca assim, o Kierkegaard. Interessante. O desespero que não quer ter um eu. O desesperado que não quer ter um eu. Ele não quer ter eu. O eu. E o desespero que quer ser ele mesmo.
o desespero do eu que quer ser ele mesmo. Onde estava o conflito de Kierkegaard? Onde estava o conflito em que ele queria ser o eu dele? Ele estudou, ele se preparou para ser pastor da igreja luterana, da Dinamarca, e ele tinha algum conflito em relação ao pensamento cristão, ao pensamento filosófico, ao pensamento da filosofia de Platão, da filosofia grega, que ele estudou muito. Ele tinha culpa em relação ao pai, porque quando a mãe estava morta, o pai teve um romance com uma empregada e ele nasceu. Ele nasceu de alguma coisa errada para ele, né? Então ele tinha realmente culpas neuróticas profundas e ele gostaria de ser ele, de não se confrontar com estas culpas neuróticas, ter um eu suave dele mesmo, que ele não tivesse que prestar contas à religião cristã luterana da Dinamarca. Ele tinha uma certa rivalidade com Hegel, que é um filósofo alemão muito importante. E agora, Kierkegaard falava sobre a existencialidade, é o fundador do existencialismo. Depois veio Heidegger, veio Sartre e outros existencialistas franceses importantes, né? Agora, Hegel era um filósofo sistemático. Ele tinha uma filosofia completamente sistemática. A filosofia de Søren Kierkegaard não era sistemática. Era um lamento, um profundo lamento sobre a sua existência e sobre a questão do eu. Essa luta com o próprio eu, do Kierkegaard. Kierkegaard nomeia o fenômeno, faltou um O, nomeia o fenômeno essencial na psicanálise. Isso aqui é uma coisa que eu trouxe para nós. Isso me veio à mente depois de ler os dois, de ter lido Lacan, de ter lido Kierkegaard, O Desespero Humano. Eu fiz uma revisão também no conceito de angústia. Andei olhando também a ironia dirigida diretamente a Sócrates. Então Kierkegaard nomeia um fenômeno essencial na psicanálise. O eu, vejam vocês, é uma relação que não se estabelece com qualquer coisa de alheio a si. O eu só se relaciona com algo próximo do eu, que seja da mesma substância que o próprio eu. Então o eu é uma relação que não se estabelece com qualquer coisa de alheio ao eu, mas apenas consigo mesmo, com o próprio eu. Na psicanálise, o analista, atingido pela transferência, a transferência que é pelo saber e pelo amor, né, pela pulsão erótica, o analista atingido pela transferência, ele torna-se o eu kierkegaardiano. Que é isso? O analisando só se relaciona com seu próprio eu transferencial. Porque quando o analista ele recebe o eu e os significantes do seu analisando dentro da transferência, o eu transferencial do analista é o eu do analisando. É uma coisa só. Isso é muito interessante. É bastante interessante. Eu refleti bastante sobre isso, que a transferência consegue fazer que a substância do eu do analisando seja uma substância também similar, parecida com a do eu do analista. Então a transferência é a grande força, é o grande mecanismo que faz uma psicanálise andar, uma psicanálise interpelar o sujeito para que as coisas se resolvam.
Heidegger e a aletheia, né? Aletheia, eu vou voltar a falar da aletheia, essa palavra grega tão rica de sentidos, de significados, né? A palavra verdade é uma palavra pobre, né? É uma palavra pobre. Verdade vem, verdade, ele vai dizer aqui na frente. Aletheia é o conceito de verdade em grego, eu já disse, que significa desvelamento, desencobrimento da coisa. O desvelamento, a compreensão, a tirar o véu da coisa, né? Esse é o sentido da verdade em grego. Muito filosófico, né? Eu falei, lete é o rio da morte, significando o esquecimento, o lete, o lete. E as pessoas que iam para o paraíso, para os campos elíseos, né? Para os campos elíseos, passava no rio e não era incomodado pelo esquecimento. Os que eram afetados pelo rio Lete eram realmente afetados de um grave esquecimento e não iam para os campos elíseos, né? Então veja você, Lete é o rio da morte, significando esquecimento, portando aletheia, portanto, não é portando, portanto, por gentileza. Aletheia é a negação do Lete, do esquecimento. Então a verdade é a negação do esquecimento, é o desesquecimento. Sair da morte e do esquecimento para alcançar as choses e as choses. Aletheia, sair da morte e do esquecimento para alcançar as coisas e as coisas. Esse conceito lacaniano, em que chose é a coisa concreta, que está próxima de nós, e a chose é a coisa abstrata, é a representação, é um semblante. A chose tem equivalência próxima da palavra, do conceito de semblante. A impossibilidade da verdade. Aqui nós estamos usando a verdade no sentido latino, né? Essa palavra. Aletheia é elegante, inteligente, é uma palavra democrática, né? Filosófica. A verdade, no entanto, é aquilo que deve ser dito em sua totalidade em uma corte. Vem do latim, com o significado de merecedor de confiança, a palavra vero. Vero quer dizer merecedor de confiança em latim. Ou aquilo que é real, veritas, que vem de veros, né? Que vem do indo-europeu e chegou no latim. Quer dizer, foram milhares de anos, né? Então houve uma transformação. A palavra verdade vem de veros, veritas, verus, veritas, veros, né? A verdade não combina com o caráter filosófico de aletheia, como eu já coloquei, o conceito de verdade que nós temos na nossa língua, né? Vérité em francês é a mesma, a palavra usa-se vérité, embora os filósofos franceses usem a palavra aletheia, né? Os intelectuais. Lacan chega até a dizer, olha, aletheia é algo que interessa muito aos doutos, aos sábios, né? Verdade não combina com o caráter filosófico de aletheia, que Heidegger colocou no Dasein, aletheia, composto de faticidade, existencialidade e decadência, né? São os três capítulos do Ser no Mundo de Heidegger, né? Na sua maravilhosa obra Ser e Tempo. Lacan fala, a verdade, digamos, para irmos direto ao assunto, é de origem aletheia, né? Lacan coloca aletheia, a verdade, do ponto de vista da origem, é grega, né? Ele prefere o conceito grego, aletheia, está escrito aqui em grego, tá? Pode colocar a tradução, aletheia. Termo sobre o qual tanto especulou Heidegger. Agora tem a emet, o termo hebreu, tem como
tem como todos os usos do termo verdade. Emet em hebreu equivale à palavra verdade e tem todo um caráter jurídico. Ainda em nossos dias, a testemunha é solicitada a dizer a verdade, nada mais que a verdade e ainda mais toda, se ela puder. Nós não vamos fazer isso com os nossos analisandos, né? Não é possível. Como é, vejam só, que ela poderia. Reclama-se dela toda a verdade sobre o que ela sabe. Isso é um pequeno texto de Lacan. Mas, de fato, o que é procurado, e mais do que qualquer outra coisa do testemunho jurídico, é do que poder julgar o que é do seu gozo, né? Então, Lacan diz que quando se usa a palavra verdade, falar toda a verdade toda, não mais que a verdade, é uma paranoia, é um gozo paranoico. Realmente é isso que ele acaba falando, né? Então ele compara a palavra verdade com aletheia, o sentido completamente diferente uma da outra, e introduz, emete a palavra do hebreu, né? Para a verdade, né? Então nós vemos a beleza que é essa palavra aletheia, que tanto nós encontramos nesse texto, que é alusivo a aletheia, que é o desencobrimento, que é o desvelamento, essa coisa maravilhosa. D'un discours qui ne serait pas de semblant, ce n'est pas de mien qu'il s'agit. De um discurso que não fosse o semblante. E Lacan diz. Fala mais lento, está falhando. D'un discours qui ne serait pas de semblant, ce n'est pas de mien qu'il s'agit. Não é do meu discurso que se trata, diz Lacan, quando ele fala de um discurso que não fosse o semblante, que é o título do seminário dele. Ele fala disso, é algo maravilhoso esse texto que vocês podem ler para enriquecer todo o cabedal psicanalítico. Okay?